Estamos dando início em mais um Café com Elas. Sejam todas bem-vindas. Já estamos começando este momento incrível e hoje nós vamos mostrar uma realidade: que ser mãe não precisa dar conta de tudo. Que às vezes é uma realidade que nós fazemos e que nós achamos que somos super poderosas. É isso mesmo. Então você já envia esse aviãozinho para mais pessoas. Vamos lá já chamar. E eu sou feliz por ter ganhado esse título de mãe. E eu vou começar com eles, é claro. Dá um tchau pro pessoal, filho. Olha, esses são os meus dois filhos. E é claro que na maioria das vezes eu acho que eu sou super poderosa. Sim, por quê? Porque eu quero dar conta de tudo. E na verdade não é assim. Né, meus filhos? Então, bora lá começar, porque eu já vou chamar ela. Deixa eu ver. Mara, você já consegue me ouvir? Você já tá por aqui? Porque eu não tô conseguindo ver nada. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos. Não pode participar. Vamos enviando este aviãozinho para mais pessoas para que. Vamos lá. Mara, eu tô te chamando, mas você não tá conseguindo entrar? O que tá acontecendo? Me manda um convite, por favor. Se você não. Porque eu tô te chamando, mas não tá dando. O que tá acontecendo? Oi. Deixa eu ver se ela vai conseguir. Olá! Oi. Oi, oi, meu amor. Boa tarde. Tudo bem com você? Como estão as coisas? Tá me escutando? Graças a Deus, tudo certinho. Demorou um pouquinho para aceitar aqui, mas deu certo. Tudo bem, Nubia? Boa tarde a todas. Tudo, né? Uma live bem esperada, né? Deixa eu compartilhar com as pessoas pedindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, e eu comecei essa live, é claro que eu não poderia de começar mostrando, porque aqui nós mostramos que somos mães e não precisamos dar conta de tudo. É claro. Então, você que está chegando por aí, seja muito bem-vindo. Vocês vão entender qual é o objetivo dessa nossa live de hoje, já aproveitando o mês de maio, mês das mães, e feliz Dia das Mães para todos vocês que ainda têm suas mamães. Bora lá, Mara? Amém. Que linda. É isso aí, né, Núbia? A gente é mãe todos os dias, né?
Um parabéns a todas as mães. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tão esperado, né? Porque faz tempo que a gente tenta fazer essa live, não saía, não dava, travava a minha internet aqui, mas há um tempo e há um propósito para tudo, né, Nubia? A gente está falando hoje sobre mãe forte, não é mãe perfeita, né? Que a vulnerabilidade também é amor. É muito legal, né? A Núbia mostrando essa parte legal dela de mãe. As minhas filhas hoje já têm 26 e 18, então não tem como estar aqui no meu colo, mas eu tenho a minha netinha, que faz 4 meses hoje, que eu me tornei vó. E o bom é que acaba se tornando mãe 2 vezes, né? É um ditado que as pessoas falam. Ah, depois que se tornou vó, tornou-se mãe 2 vezes. Mas nós vemos também a importância deste carinho. É claro, gente, eu vou falar. Receber um presente no Dia das Mães é bom, mas além do que receber o presente, é você entender o verdadeiro sentido e entender que existem coisas que podem ou não dar certo. Como assim, Nu? Vamos lá, começando a falar por etapas de uma experiência que eu já quero começar a contar para você. Ô, gente, olha para você ver. Vovó é como mãe com açúcar, pior que é, porque vovó é minha filha. Verdade. Eu vou contar para vocês uma experiência, e isso é tão claro que aconteceu comigo nessa história de ser mãe e querer dar conta de tudo. Qual é a história? A história da vez é porque eu não nasci e por várias vezes eu fui, não mãe, mas eu fui a irmã que ajudava a cuidar dos irmãos, a irmã que queria dar conta de tudo, a irmã que queria ser mãe e simplesmente tomei a responsabilidade de 3 irmãos na época. E aí tá tudo bem. Quando eu tive os meus filhos, eu cresci com aquela mentalidade. Quando eu tive meus filhos, eu coloquei na minha cabeça: eu não quero ser a mãe que a minha mãe foi, eu não quero ser o pai que o meu pai foi, eu não quero ser a mãe que eu já vi muitas pessoas contando, eu não quero ser a mãe que. Eu quero fazer tudo diferente. E quando os meus filhos nasceram, por um certo tempo, eu comecei trazendo esse papel de mãe que eu não queria ser. Eu me cobrava muito, eu queria muito dar conta de tudo, eu queria que tudo tivesse pronto na hora. Além disso, eu queria ser a mãe que ficava com os meninos. E é claro que quando a gente é mãe, a gente ainda vem com alguns tabus e com algumas dicas extras. Porque quando a gente é mãe, no hospital a gente recebe ali um aconselhamento, uma maneira de como criar de como ali naqueles primeiros meses viver com a criança. E quando a gente sai de lá, a gente vê também outras mães que criaram seus filhos de certo jeito que fala: você é besta se você não fizer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E nós achamos que está tudo bem, realmente. Só que nesse período todo eu vim mostrando que a mãe que eu não queria ser, eu estava me tornando. E uma experiência tão clara, depois de tudo isso que eu relatei para vocês, contando esta pequena história, eu vivi achando que eu era super poderosa e vivendo uma outra experiência. O meu esposo, ele viajou na segunda-feira, segunda, terça, meu esposo, ele viajou e por esse motivo o serviço dele surgiu um imprevisto e ele tinha que dar conta de entregar esse serviço. E o pior é que ele estava em viagem e só tinha apenas um dos meninos que trabalha com ele que poderia estar entregando. E eu, pá, a Super Núbia vai resolver o problema. E eu falei, não, eu vou com ele, eu vou ajudar ele, vou estar indo montar o guarda-roupa lá e nós vamos, tudo bem. E eu fui montar o guarda-roupa. Acabamos de fazer a montagem, eu voltei para casa e os meus filhos estavam com febre. Só que, porém, a Super Núbia, a super mãe, que queria dar conta de tudo, queria ter esse espaço para estar com as crianças. Eu ainda falei, tá, agora tá tudo bem, meus filhos estão com febre, mas ainda dá tempo de eu estar ali com eles. Estive um pouquinho com ele e lembrei, eu tenho que ir para a escola. E aí vai eu me trocar rapidamente, fui para a escola. Chegando na escola, mesmo com os meus filhos com febre, eu peguei e fui para a escola, ele estava melhorzinho, deixei com a moça e fui para a escola. E quando pensa que não, eu fiquei ali até umas 9h40, eu vou embora porque eu vou cuidar dos meus filhos.
Chegando em casa para dar conta dos filhos, dar conta de tudo, eu ainda me achei no papel da supermãe que tinha que dar conta, que ainda tinha que preencher o vazio deles ter ficado aqueles minutos longe de mim, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Quando eu me vi chorando e questionando. Meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje, será que foi o suficiente? Será que eu fiquei com os meus filhos? Será que isso? Será que aquilo? E eu entendi que ser mãe não é preciso dar conta de tudo. Ser mãe, às vezes, é saber que eles estão doentes, você pegar eles no colo e saber, nossa, mas a casa tem que arrumar. Tudo bem, depois você arruma a casa. Mas ser mãe também é você se permitir também, na maioria das vezes, eu preciso me cuidar um pouquinho aqui de mim. Né, Mara? E agora, depois de toda a minha experiência, é claro que eu não vim aqui só para falar de mim ou só para contar da minha experiência, mas eu também vim para contar dessa mulher incrível. Gente, ela é mãe, e além de tudo, depois, com todo respeito, é claro que ela não é velha, ela é uma mulher amadurecida, uma mulher de conhecimento. Depois de tudo que ela passou, ela conseguiu formar em 5, não foi, Márcia, se eu não me... Em 5, olha para você ver. Ela vai contar para você todas as formações dela e mesmo sem. E a avó. Pode contar para nós, meu amor. Seja muito bem-vinda. Pode hablar com esse espaço teu. Obrigada, querida. Muito obrigada. Me identifico muito com a tua história, porque a minha tá parecida. Com 12 anos de idade, eu, 14, minha irmã mais velha, a gente também teve que dar conta de cuidar de irmãos. E é exatamente isso que você pontuou, Nubia. O que acontece? A gente fala assim, é claro, hoje como terapeutas a gente entende que nossos pais fez o melhor. Mas assim, eu não quero fazer com as minhas filhas o que fizeram comigo. Eu não quero criar, tipo assim, tá, chega um ponto na vida que a gente tá fazendo exatamente igual. Por quê? Porque isso é ser mãe. Ser mãe é dar tudo de si, né? Muitas pessoas precisam, pensam em ser inabaláveis, né? Tá sempre sorrindo, sempre dando conta de tudo, e não é assim que funciona. A mãe é como você falou, a gente é super mãe, quer dar conta de tudo. E é como a Bíblia também diz, né? Que a gente erra tentando acertar, né? Ninguém faz nada para dar errado, mas quando a gente viu o que acontece, Núbia, estamos repetindo o mesmo padrão, né? Se doando, deixando de si muitas vezes, né? Eu tive depressão. Hoje eu tenho 41 anos, né? Eu me tornei vó aos 41 anos, né? Para mim foi um susto muito grande. Eu brincava com a minha netinha quando ela nasceu. Eu falava assim, ela me chama de tia, tá? E agora eu amo ser vó. É mais um título, né, que o Senhor nos deu, né? E é isso aí. Depois de 36 anos eu fui estudar, eu tive depressão, ansiedade, sempre querendo dar conta de tudo. E não só dos filhos, né? Mas a gente quer ser mãe do mundo, não é assim, Núbia? A gente quer ser mãe do pai, mãe da mãe dos irmãos, mãe dos amigos, mãe dos tios, mãe dos primos, mãe dos vizinhos, mãe de tudo quanto é pessoa, você quer ser mãe. Você quer dar conta de tudo, quer dar um jeito, muitas vezes sem poder, você, não, eu vou, eu faço, e é onde que a gente se anula muito, né? A gente se esquece um pouco de nós e sempre pensando no outro, né? Claro que os nossos filhos merecem, nem precisam do melhor, né? Mas é como você pontuou, Nubia, a nossa infância não foi fácil, tanto a minha como a sua, como de tantas pessoas hoje como terapeuta, assim, meu Deus, não tem uma pessoa assim que você olhe e diga, olha, não tive um lar disfuncional. Até hoje, acho que só uma pessoa que eu peguei assim que tá tranquilo. Mas todo mundo assim que passou pela minha jornada, né, teve um lar disfuncional. Hoje em dia, graças a Deus, né, que a escola é obrigatória, né, obrigada a ir. Na nossa época, na tua também, eu acredito, né, no que tipo assim, você cuidava dos irmãos, estava tudo bem, né? Então a gente teve que cuidar, correr atrás depois, né? Do sonho, né? De sonhar. Mas ser mãe para mim foi um sonho. Eu casei aos 12 anos de idade. Essa é uma história bem também comprida, bem complexa para contar numa live. Eu me tornei mãe pela primeira vez aos 17 anos, após 6 anos tentando, queria engravidar. E foi o maior presente de Deus. A minha filha Jéssica, né, que me deu o título de mãe.
6 anos depois veio a Mariane, que eu pedi a Deus, eu tinha o sonho de ter 2 meninas. Eu sempre me identifiquei muito, sabe? Nada contra os meninos, mas meu sonho era ser mãe de menina. Para arrumar o cabelo, que era coisas que comigo não era feito, né? Tipo assim, para falar bem a verdade, acho que com uns 10 anos por aí eu tive que até que cortar o cabelo. Porque como eu não era cuidado, né? Tipo assim, então era assim, dormia, acordava, então quando eu quis cuidar eu tive que cortar, né? Então, tipo assim, eu sempre achei muito lindo botar aquelas xuxinhas, arrumar, botar vestidinho, essas coisinhas, né? E quando eu fui mãe, foi o começo de uma grande vitória na minha vida, porque eu tive depressão. Então, eu cheguei a pesar 40 e poucos quilos, eu era bem. As fotos que eu tinha da época, eu joguei tudo fora, queimei. Então, quando eu me tornei mãe, a minha vida tornou-se uma ocupação muito legal. Então, é aquilo que você falou, Núbia. Tudo que eu não que não fizeram comigo, ou que fizeram, eu não vou fazer com as minhas filhas. Só que chega um tempo, a gente acaba repetindo exatamente. Peca por excesso de amor, né? Peca por excesso de cuidado, né? Aí chega um tempo, a minha filha mais nova para ir para a escola, tipo assim, como a gente super protegeu demais, aí ficava na escola, ficava com medo. Então, tipo assim, eu não. Eu, o primeiro dia de aula, quem me levou foi o meu pai. Meu pai me levou o primeiro dia só, eu e minha irmã. Depois ali se vira pra vida. Ele trabalhava fora, né? Trabalhava tipo com madeira, com coisas assim, toras, né? Então, depois a minha irmãzinha mais velha, que também eu considero ela como minha mãe, que foi a que cuidou muito de mim, sabe? Então, ela pegava na minha mão, 2 anos mais velha que eu, e a gente passava pelo cemitério, que era algo tão assustador, era frio, sabe? Tinha aquela neblina. Então, ela cuidava muito bem de mim. E então, a gente foi mãe cedo também, cuidando dos irmãos, né? Então, aquilo que eu falo, a gente peca por excesso, né? Então, eu não queria que. Como eu não fui levada à escola, a minha filha mais nova, eu levei ela até 16 anos, ela foi para a escola. Ela tá aqui do lado escutando. Exatamente, Nubia. Então, olha. Do pensamento que ela criava quando a mãe ia levar ela para a escola aos 16 anos. Tá vendo? E é sobre isso que a gente até fala e a gente mostra para você. Porque quando a gente, na infância, nós não temos aquilo, quando a gente acaba crescendo assim, os nossos, nós queremos ser em excesso, fazer em excesso. É ruim? Não, não é ruim. Porém, isso acaba trazendo pouco em quem está ao redor, entendeu? Aí, algumas vezes, quando ela começou a ir sozinha, por conta que hoje eu tenho fibromialgia, então muitas dores no corpo, né? O que acontecia? Ela me ligava em algum lugar. Mãe, vem me buscar porque estão me seguindo, porque isso, porque aquilo. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando depois, tu vê, ó, tudo que eu não fui levada à escola, só no primeiro dia. Então, eu vou levar minha filha até o último dia de aula dela. O que aconteceu? Eu super protegi. E isso não é bom, né? Claro que quem puder, né? Eu acho que deve, né? Até levar até um bom tanto, né? Boa tarde, Sandra querida, minha vizinha. Deve cuidar o máximo que puder. Os filhos têm que ser amados, têm que ser cuidados, têm que ser protegidos, né? Mas também a gente tem que ter, assim, uma inteligência emocional para lidar. Como você falou, Núbia, quando você nasceu, quando os bebês nasceram, né? Vem uma orientação, né? Os primeiros dias, assim. Mas e quem de nós que recebeu um livro, né? Um manual de como ser mãe? Ser mãe a gente aprende na prática, né? A gente aprende na raça. A gente aprende sendo mãe, vivendo o dia a dia. E outra coisa que a minha falecida avó, que ela falava, e minha mãe também, que você também já ouviu falar, né, Nubia, que a gente tem 5 mãos, como se fosse 5 irmãos. Nenhum é igual. E cada filho, ele requer uma atenção diferente. Não existe, pelo menos eu como mãe falando, eu como mãe. Você também, eu acredito, que a gente não ama mais ama mais outro. O amor é tudo igual. O que acontece é que, às vezes, como aconteceu comigo, como aconteceu com as minhas irmãs, que minha mãe gostava mais do fulano, não. Hoje eu entendo. A fulano, o fulano precisavam de um cuidado a mais, né? Então, é isso que muitas vezes se confunde. E a gente tem que ter uma missão assim. Como não ser supermãe? Como não ser, assim,
aquela mãe real, aquela mãe perfeita, aquela mãe que tem que dar conta de tudo. Porque a gente tem muito medo de magoar e machucar como fomos machucados um dia, não é, Nabi? Não é assim? Queremos ser sempre aquela mãe real, sempre aquela mãe presente, sempre aquela mãe perfeita, e aí muitas vezes a gente esquece de nós. Como aconteceu comigo, né? Eu só queria dar conta e bem cuidar, e proteger e amar. Aí quando as minhas filhas estavam grandes, que eu fui estudar. Aí eu fui correr atrás do meu sonho, né? Que eu tive que parar de estudar com 12 anos de idade, né? Para cuidar dos meus irmãos. Gente, olha para vocês verem a história linda que ela tem, porque só depois daí que ela conseguiu, e o engraçado é que de todos os obstáculos, ela conseguiu o canudo, o tão vencido canudo. Foi em choros, em lágrimas, mas ela conseguiu. Ah, mas como assim? Ela, além dela ter conseguido ser a mulher que ela é hoje, ela conseguiu o canudo de direitos, né, Mara? Isso. Foi. Isso. Aí eu tive que estudar 3 vezes, que depois eu conto outra hora, mas acho que a Nubia já falei nem em live, que eu tive que estudar 3 vezes, que uma vez a escola pegou fogo, outra vez foi fraude, eu tive que estudar de novo 3 vezes, o fundamental e o médio. E com depressão eu entrei na faculdade de Direito. O médico foi contra, né? Porque ele falou uma faculdade que requer muito, e depois eu fui entender, né? Mas eu não tinha uma opção, eu queria viver, eu queria achar um propósito para viver. E para onde é a glória do Senhor, e hoje eu sei que foi Deus, né? Porque, tipo assim, eu tenho muito esquecimento, aprendi a ler muito tarde, né? Imagine só, na verdade, com 36 anos eu fui fazer o ensino fundamental e o ensino médio. Então, tipo assim, eu fui fazer uma redação, eu não entendia nada de redação, nada de ponto, de vírgula, de português, nada. Eu perguntei para uma prima minha que é professora, como eu faço uma redação? Eu ia fazer amanhã cedo a prova. À noite eu falei com ela, ela disse, ó, eu só vou te dar uma dica, porque não tem como te explicar. Mas a redação ela tem que ter um começo, meio e fim. E através dessa nota eu consegui entrar para a faculdade de Direito, né? Para honra e glória do Senhor. Como eu disse, há um propósito. E se a gente seguir o propósito que está no nosso coração, ninguém vai barrar. Quem pode barrar o meu e o seu propósito é só a gente mesmo, né? Falando sobre mãe real e mãe perfeita, a sociedade, né, ela nos impõe, né, a ser uma mãe perfeita, aquela mãe que nunca erra, aquela mãe que não se estressa, aquela mãe que nunca perde a paciência, né? Mas essa mãe, ela não existe. E eu só aprendi sendo mãe. Quando eu não era mãe, era fácil cobrar uma mãe perfeita, uma mãe não estressada, uma mãe pacienciosa. Mas eu só fui entender o que é que isso não era possível quando eu fui ser mãe. Mãe real muitas vezes perde a paciência. A mãe real ela se cansa, apesar dela querer dar conta de tudo. Né? Eu ajudei o meu marido a construir acho que mais de 6 casas. Ele era o pedreiro e eu era servente. Então, tipo assim, hoje eu tô colhendo os frutos, né? Das costas. Né? Hoje eu penso, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Mas não, eu vi ele sofrendo e eu sou forte, eu dou conta de tudo. Só que quando a gente dá conta de tudo, né, Lúbia? As pessoas também nos cobram. Quando chega um momento que a gente não pode mais, que a gente não é capaz, ou está debilitado, porque a idade chega, né? Eu tô com 41 anos, eu sei que não sou velha, sei que não é velha ainda. Mas assim, a minha mente é uma menina de 12, mas o meu corpo não é. Então, tipo assim, quando a gente vê que a conta chegou, faz muita falta, né? Ter sido uma pessoa real, uma pessoa que tem dor, que tem cansaço, que se estressa, né? Muitos veem a gente também como psicanalista também chora, também se estressa, também tem dias que o emocional tá, que eu quero só chorar. Tem dias que você se culpa como mãe, né? Poderia ter feito mais. Como eu queria ter feito mais, só que hoje eu olho e penso assim, muitas vezes eu olho, eu me culpo por muita coisa, né? Mas eu olho assim, eu fiz o meu melhor. Naquele momento era o que eu tinha para fazer e era o que eu acreditava que tinha que ser feito. Então, tá tudo bem. Não se culpar, tirar um tempo para si, né? E ensinar os nossos filhos sobre a humanidade, sobre o amor, sobre a verdade. Passar para os nossos filhos. Hoje eu passo para minha filha. Ela vai fazer 18 anos daqui a 2 meses. E ela é mãe. Mãe da Alice e Mirella. 4 mesinhos hoje. Então, tipo assim, claro que
ela já falou muita coisa para mim, que não vai fazer coisas que eu fiz. Como eu falava, né? Não quero fazer isso que a minha mãe fazia, né? E hoje também ela falava, né? Só que a gente vai ser mãe só na prática. Então, não tem um manual. Eu posso dizer para você, né, Nubel, você vai ser mãe hoje. Siga esse passo a passo, não vai dar certo, porque cada mãe é única, né? Como cada filho é único e requer da gente é o que a gente tem para dar, né? Muitas das vezes nós nos cobramos tanto em ser a mãe perfeita, em ser aquela mulher que dá conta de tudo, ou ser aquela mulher que sempre está com a roupa do superpoder, que qualquer coisa que venha, a gente, não, eu dou, eu posso, eu faço. E relatando também sobre a história que o meu esposo estava viajando, eu dei conta do que praticamente eu achava que eu conseguia. E aí, quando ele chegou, aí eu peguei e fui falar, tudo bem, meu esposo chegou, agora eu quero lembrar que eu sou mulher, que eu preciso desse momento e que eu quero simplesmente ficar um pouquinho deitada e tá tudo bem. E os meus filhos ainda continuam meio febril, mas eu falei bem assim, não, vou colocar minha filha para deitar, o meu filho ali, vou cuidar dele no que eu posso. Meu esposo chegou e eu falei assim, amor, agora é com você. Você vai e faz o almoço com a gente, tá bom? Ele pegou, falou, tá tudo bem, ele fez o almoço e eu fiquei deitada, assistindo um pouquinho, fiquei ali no meu momento, tomei o meu banho tranquilo, fui lá, cuidei de mim, passei um perfume, sentei meu cheiro, passei um perfume, e além de eu ter passado o perfume, tá tudo bem. E tinha aquele momento meu. Ele acabou, ele se arrumou e ele foi trabalhar, e tudo bem. Mas e aí, Nubia, o que você quer trazer de reflexão? É porque, mesmo você sendo a mãe, que às vezes tem que dar conta de tudo, você também pode ser essa mãe que você tire um tempo para você. Só que sabe o engraçado que tem uma reflexão que eu tive, né, Mara, nesse período de que dar conta, de que faz, de que não faz, da correria toda, é porque às vezes é fácil nós virar aqui na live, falar para a mulher que você não precisa dar conta de tudo, você pode ter seu tempo, você pode estar calma, você pode fazer, mas nem todas essas mulheres têm a realidade que nós temos. Exatamente. Nem todas essas mulheres vivem o mesmo percurso que nós. Tem outras que têm pessoas para poder ajudar, tem outras que não têm ninguém para poder ajudar, tem outras que já têm uma dificuldade maior do que a nossa, tem outras que não têm essa mesma força, essa mesma garra. Mas falta nelas algo? Não. E tá tudo bem. Cada uma de nós temos o nosso papel que devemos ser feito no nosso tempo. É igual um ditado que fala, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Mas se nós soubermos que também nós precisamos, na maioria das vezes, nos permitir ser criança, de fazer o que queremos, de fazer ali do nosso jeito, nós entendemos que é preciso. E isso me traz uma reflexão, onde a Bíblia fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque tais é o reino do céu. Só que aí eu perguntei assim, eu fiquei pensando, só as criancinhas? Mas às vezes também tem um louvor que fala, quero ser como criança, te amar como que é, voltar à inocência. E é isso. Às vezes nós precisamos permitir voltar à inocência, ser como criança, estar no colo do Pai, estar lançando sobre ele as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas aflições, e também ser mãe. Porque ser mãe é isso, ser mãe é você tirar um tempo, mesmo que você fale, eu não consigo ter esse tempo, para brincar de casinha com a criança, para você brincar de boneca com a criança, para você brincar de lama com a criança. Esses dias meu filho estava brincando ali na terra, mexendo em lama, e eu comecei a reclamar ele, porque me dá gastura. Filho, para de mexer nessa terra, vai tomar banho agora. Só que eu vi quantas vezes eu já fui criança como ele. E me pesava, porque eu queria dar conta da casa limpa, dar conta de tudo pronto, e eu deixar ele lá brincando. Mas naquele momento, por uns 2 minutos, eu parei, respirei e falei, não, eu posso voltar à inocência e ir lá brincar de terra para gerar memórias. Exatamente, do meu. Vários pontos assim que você fala que a gente se identifica. É mesmo, voltar a ser criança, que a Bíblia diz, né? Porque temos que ter uma inocência, né?
Claro que é uma inocência saudável, né? Não ser inocente, fazer vista grossa de coisa que não é, né? Mas, tipo assim, olha, no é tão engraçado. Eu tenho uma caixinha, que pena que eu não trouxe, mas aqui tem tanta coisinha que eu sonhava em ter quando criança e hoje, quando adulta, eu não consigo não comprar. Olha só, o tamanho do marca-texto, eu acho que tem uns 15, 20 centímetros. Geralmente são pequenos, mas tipo assim, eu sempre quis ter um. Então, quando eu tenho dinheiro que eu vou no lugar, óbvio, eu posso não precisar, mas a minha criança precisa, sabe? Então, tipo assim, ó, esses dias, ó, teve um encontro de gideões aqui na minha cidade, né? É, sabe aqueles anelzinhos que vinha no chiclete? Eu encontrei esses dias um monte, eu tenho uma caixinha, então, tipo assim, ó, como é gostoso. Essa semana, Núbia, eu senti um cheiro. Eu não sei se era de uma flor, eu não sei o que que era. Mas quando eu senti aquele cheiro tão gostoso, eu parei, fechei o meu olho e eu não queria mais nada. Eu só queria lembrar daquele dia, daquele momento, assim, sabe? Como é gostoso, né, Núbia? Acolher a nossa criança, nos dá um mimo, nos dá um presente, nos dá um carinho. Eu gosto muito, não só como terapeuta, hoje sim, a gente gosta de borboleta, gosta de brinco, é uma coisa que eu não podia usar, então eu tenho coleção hoje. E eu vou nas lojas, eu vou na farmácia, eu vou comprar qualquer remédio. Tem uns brinquinhos ali de R$ 22, eu sempre tenho que comprar um. Então, tipo assim, querendo ou não, a gente tem uma criança ferida que precisa ser acolhida. Naquela época, tá tudo bem. Você não podia. Eu lembro que meu pai comprava os materiais escolares para nós. Núbia, você, como eu, levou material escolar na sacola de arroz? De arroz. Não, e estava perfeito. Eu nunca tive vergonha, nunca, sabe? E eu lembro que o meu pai levou eu e minha irmã mais velha, os outros irmãos não eram nascidos ainda. E lá era na faculdade que vendia os materiais. Assim, Nubia, como que a gente já era madura enquanto criança? Meu pai dizia assim, ó, pode escolher qual canetinha você quer, qual lápis, sabe qual a gente escolhia? O mais barato. Aí ele dizia, não, pode pegar, o pai pode pagar, mas a gente tinha tanto dozinho, porque sabia que o dinheiro era escasso, né? Então a gente já, como adulta, uma criança de 7, 8 anos, já como adulta, fazia e ficava feliz por aquilo que estava ganhando. Meu pai até acreditava, né, que era o que a gente queria, né? Então hoje, quando eu posso, sim. Eu tenho aqui algumas caixas no BD de coisas que talvez eu nunca vou usar, mas eu queria um dia ter e eu tenho, sabe? Então, tipo assim, aquela é um batonzinho, aqueles batom de moranguinho, são coisinhas assim que hoje a gente é adulta, mas é uma menina adulta, sabe? Aquela criança, eu acho que ela nunca vai morrer, e isso é bom. Isso é bom porque é o que nos faz ser mãe legal, ser uma avó legal, ser uma avó brincalhona, ser uma pessoas mais felizes, né? Porque a gente tem aquela criança dentro de nós que a Bíblia diz que temos que ser como uma criança. A criança, ela é alegre, ela é feliz. Se ela fica triste e chora, em questão de segundos, ela já esqueceu. Se ela brigou com algum amiguinho, daqui a pouco a pessoa, vamos brincar, né? Então, tipo assim, eu sempre digo para os meus familiares que a Bíblia, assim, é um grande livro de receita. Porque se a gente lê a Bíblia, né, Núbia, e seguir a Bíblia, ela ensina a nós viver o dia a dia. Ensina a ser mãe, ensina a ser pai, ensina a ser avô, ensina a ser filho, ensina a ser o que precisar, a gente ser, a Bíblia nos ensina, né? Então é muito legal, né? E olhar para a nossa vulnerabilidade, né? Muitas vezes que a gente cansa e tá tudo bem estar cansado, tá tudo bem tirar um tempinho para descansar, tirar um tempinho para ter o autocuidado, ter o autoconhecimento sem culpa. Hoje eu entendo, mas Núbia nem sempre foi assim. Já teve vezes assim, eu vou pintar meu cabelo, aí eu deixei de brincar agora com a minha filha para pintar o meu cabelo. A gente se culpa muito, sabe? Então, não devemos se culpar, devemos de dar tempo ao tempo e fazer tudo no seu tempo. A Bíblia já diz que há um tempo para tudo, há um tempo do bebezinho mamar, há um tempo dele brincar, dele brincar, há um tempo para tudo. Então, para nós também há um tempo de estarmos com nossos filhos e sermos mãe, como há um tempo também da gente ser filha, né? E somos filha amada do Pai, né? E se sentir como filha, né, Nubia?
E essa é uma grande realidade, que somos mães e não somos perfeitas, estamos longe de ser. Quanto mais a perfeição a gente busca, eu acho que é Paulo que falou, né? Quanto mais eu busquei, quanto mais o bem eu quis fazer, parece que aí o mal a gente pratica, né? E tá tudo bem, faz parte da vida, né, Nubia? Sim, e é até esse conselho que nós damos, porque a Bíblia ela ensina sobre nós saber sermos mães, tanto quanto ela mostra exemplos de mulheres que foram mães e não souberam criar ou educar os seus filhos. A gente vê a história onde uma mulher foi mãe e ela acabou usando de má fé, pode dizer, aonde ela mandou o seu outro filho enganar o seu pai. A gente vê a história também de mulheres que foi mãe e também não soube ser mãe, as melhores mães. Por isso, hoje nós trazemos exemplos para vocês de mulheres também que foi mãe e mães de exemplo. E o que a gente fala para você hoje sobre esses conselhos e sobre o que a gente sempre deixa aqui, e em todas as minhas lives você vai ver dizer que nós podemos fazer a diferença e ser diferentes. É igual eu costumo dizer que em todo momento você consegue se ver até mesmo através de uma criança. E trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz saudade ainda. Nós vemos aquele momento da infância e a gente vê hoje nas nossas crianças. A minha igual você falou, a gente não ama um mais que ama o outro, mas a gente vê que precisa de mais atenção, precisa da gente ficar mais em cima. E a gente vê em tudo isso esse cuidado. Então, você, mãe que está por aqui, você, mãe que vai ver esta live, você, mãe que está aqui neste momento se pensando, nossa, mas eu fui uma mãe ruim, ou se cobrando demais, respira, calma, calma, respira. Não precise se cobrar. Você já dá o seu melhor do jeito que você é. Você é você. Verdade. Você não precisa se comparar a ser uma mãe igual a Núbia, até porque eu ainda tenho muito que aprender. Você não precisa se comparar em ser uma mãe igual a Mara. Você não precisa se comparar em ser uma mãe igual qualquer outra mãe. Você precisa simplesmente viver você hoje e lembrar também, porque tem muitas hoje que talvez não tenha a sua mãe do lado para poder ensinar, para poder estar lhe aconselhando. A gente vê, graças a Deus, hoje a filha da Mara, ela tem a Mara ainda para poder dar uma dica, para poder pegar a neném naquele momento que é preciso, para poder ajudar com a netinha, para poder ajudar em várias formas. Mas a gente vê pessoas igual a mim, que hoje eu não tenho a minha mãe, e às vezes eu tenho a dificuldade em alguém que eu possa deixar a minha filha, eu tenho a dificuldade, às vezes, até em deixar, ou qualquer outra coisa. E a dificuldade também de pedir um conselho concernente a algum assunto que a criança vive. E isso é tão incrível, e falando sobre uma experiência que quando a criança é pequena, você vê as fases que ela vai mudando. E nessas mudando, a gente fica meio um pouco perdido. Mas eu quero dizer que tem um Deus, que ele é Pai. E a Bíblia fala isso, é tão lindo que a Bíblia nos traz a lembrança e fala: pode uma mãe esquecer do filho que viu nascer, eu, todavia, jamais esqueço de ti. Então, a gente vê que além desse amor de mãe, que nós achamos assim, eu não tenho mais a minha mãe, mas você tem um Deus que carrega no colo. Ah, eu não tenho a minha mãe para me ensinar isso, mas você tem um Deus que pode te ensinar. Você tem um Deus que te carrega quando você não tem mais forças. E deixando 3 conselhos para você, que se cobra tanto, não se cobre tanto. Vire essa chave. Vire agora. A chavinha que às vezes você precisa virar eu não preciso me cobrar tanto. Eu não preciso dar conta de tudo. Ai, mas a minha casa está tão bagunçada e a minha filha está com febre, e a minha filha não está bem, e eu tenho que dar conta, e eu tenho que dar conta de fazer isso, tenho que fazer conta de fazer aquilo. Existem coisas que você precisa ter em sua vida e em sua mente e entender prioridade. O que é prioridade para você? Dar conta primeiro da casa e esquecer o resto de tudo?
ou prioridade para você, dar atenção para sua filha que está com febre, para o seu filho que não está bem, e depois você faz as outras coisas? Ou do que adianta tentar ganhar o mundo inteiro, arrecadar tudo, ganhar tudo e perder o que realmente importa na sua vida? Exatamente. Não, né, Mara? É uma reflexão e um pensamento para você trazer. Exatamente. Sem palavras, não tem nem o que acrescentar, porque é isso aí mesmo. Como você falou das mães da Bíblia, né? Eu me inspirei muito em Ana, porque eu casei e eu fiquei 6 anos tentando engravidar e não dava jeito. E eu já tinha tomado medicamento, alguma coisa assim. Quando eu desisti, né? Eu lembro que tem um louvor que fala, né? Que a Ana chorou por um filho e Deus me deu. E eu também, na minha primeira filha, eu também chorei. Foi muito engraçado, porque a gente é cristã, né? Então, além de ser cristã, é o que eu vivi. Eu tinha o sonho de ser mãe. Tinha uma senhorinha na igreja que faleceu uns 4 anos, mas ela já era velhinha naquela época. Então, imagine agora, né? Ela falou para mim que ia orar por mim e eu iria estar grávida. Que Deus falou que ia me dar o meu filho, a minha filha que eu tanto queria. E foi muito engraçado, Núbia, porque ela orou por mim, eu tava com depressão, né? E ela disse, Deus manda te dizer que você está grávida. Eu falei, se Deus mandou, eu acredito. Naquele mesmo dia, eu fui para casa, a minha irmã mais velha, ela falou para mim, Mara, vamos comigo no laboratório, porque ela tinha problema na bexiga, e ela tinha que sempre estar fazendo exame de gravidez para poder tomar os remédios. Aí eu falei, vamos mesmo, porque eu também tô grávida. Ela disse, você tá grávida? Eu digo, sim. Fez exame? Já não. Deus falou pra mim. E foi muito engraçado, Núbia, porque eu fui, tirei sangue, ela tirou sangue. O meu deu positivo e o dela deu negativo. Então, tipo assim, Deus é Deus, né? Ele realiza o sonho, ele realiza o desejo do nosso coração, né? E há um tempo e há um propósito. E uma coisa, assim, que eu aprendi muito, Núbia, quanto mãe, é ser grata. Porque, assim, quando eu era mais nova, eu tinha minha mãe como muito ruim. Ela sabe disso, né? Todos sabem. Só que hoje eu sou tão grata a Deus, sabe? Eu olho cada cuidado que a minha mãe teve. Cada não vai lá, não faz isso, não aquilo. Desde emprestar um lápis de um coleguinha, não empresta, porque você não tem para você. Se você quebrar, se você perder, você tem que comprar 2. É um para você e para devolver. Então, tipo assim, hoje eu sei o quanto eu aprendi e o quanto eu sou grata pela minha mãe, né? E, tipo assim, meus sentimentos, né, Lúbia, por você e por tantas outras que eu conheço também, né? Algumas pessoas tão novas também que eu conheço que já não tem mais a sua mãe. Mas, assim, o maior presente que Deus deu para nós foi ela ter sido nossa mãe. Então, tipo assim, o maior presente que a nossa mãe nos deu, com a permissão de Deus, foi a vida, né? Então, tipo assim, aí, quando eu fui cursar psicanálise, um dia eu sentei com a minha mãe e fiz algumas perguntas. Quando ela me contou a história dela, eu tive tanto dó, Núbia. Todo aquele sentimento que eu tinha, que ela era brava, que ela era ruim, caiu por terra, sabe por quê? Porque eu vi que a coitadinha fez tudo por mim, o que fizeram para ela, ela não queria ter feito comigo. O que fizeram para mim, que eu não queria ter feito com as minhas filhas. Então, tipo assim, ser mãe é isso, é ser imperfeita, muitas vezes não ter paciência, muitas vezes ser estressada, mas ser mãe é algo maravilhoso. E é tão bom falar sobre isso, porque poucas lives, né? Na verdade, sobre mãe, nenhuma, né? Mas, assim, para nós refletir, né, Núbia, como que a nossa vida teve um sentido a partir do momento que a gente foi mãe, que a gente se tornou mãe. Tipo assim, daquele momento, para você a vida não tem mais sentido. O teu sentido é viver para amar, para cuidar e para proteger. E é por isso que eu acredito assim que a gente se cobra tanto. Querer ser aquela mãe perfeita, aquela mãe super-herói, aquela mãe que dá conta de tudo, né? E a gente não quer. Verdade. E nesta live, eu quero poder, sabe, com tudo, honrar a Deus e agradecer a Deus pelo privilégio de ser mãe, pelo privilégio de, mesmo sem entender muitas das vezes o porquê, Deus ele ter cuidado de mim nos mínimos detalhes. E hoje eu não ter a minha mãe, eu honro a Deus nesta live pela vida da minha mãe que ele pôde me dar, do jeito que ela me criou. Eu quero honrar a Deus, hoje eu não tenho mais, mas eu falo que ela, quando ela esteve viva, ela foi uma mãe incrível. E para mim também, que foi a minha sogra. A minha sogra, por várias vezes, que eu louvo a Deus,
pelo privilégio de ter me dado de conhecer a minha sogra, porque a minha sogra, no jeito dela, naquele jeito onde muitos não assim imaginavam, ela dizia para mim que ela me amava, ela cuidava de mim como mãe, ela tinha aquele zelo, aquele cuidado, aquela atenção. Ela pôde conhecer os netos dela e pôde abraçá-los, pôde ensinar para eles essa coisa. Então, eu falo que gratidão a Deus pela vida daquelas mulheres que foram a minha mãe de colo, de abraço, aquelas irmãs da igreja. Eu louvo a Deus nesta live por todas que me acolheram no momento em que eu precisei. E às vezes a gente somos tão gratos, tão assim, que a gente não sabe reconhecer esse cuidado de mãe através de um gesto. Eu falo por várias vezes e até hoje eu ainda me policio nisso, porque algumas pessoas que começam a me dar um certo amor a mais, um certo carinho a mais, eu acabo chamando de mãe, porque eu ainda tenho aquele, ai, eu preciso. Mas eu entendo que o cuidado de Deus, ele é em todo momento. E trazendo a experiência também, agradeço em tudo a Deus, porque ele tem cuidado. Que eu falo que quando os meus filhos também, quando foi para mim ter o meu filho, eu tive um problema no útero e eu não podia gerar. E eu lembro que toda madrugada o meu esposo, ele levantava e ele colocava a mão na minha barriga e ele orava por mim. Que ele orava, tá me vendo? Tô ouvindo. Ele orava pela minha barriga, ele falava, Deus, eu creio que vai sair o meu milagre, que vai abençoar três filhos. E em um dia o médico, fui para uma consulta, o médico falou assim, Núbia, você não vai poder gerar. Nós vamos tirar seu útero, aquela coisa toda. E ali, quando pensa que não é meu filho, o Senhor me deu o meu milagre, que foi o meu primeiro filho. Deus, ele me deu o Lucas, e depois do Lucas, ele me deu a Kemily. E em tudo o Senhor cuidou, né, meu amor? Muito lindos. Não sou super mãe, mas eu costumo dizer que o que eu posso fazer por eles, eu faço na minha maneira, que eu ainda dou conta, e sem perder um pouquinho o equilíbrio. Núbia, em tudo isso, qual é o conselho que você tem a dizer? Em tudo isso, em todo tempo, coloque o Senhor no centro de tudo em sua vida. Descanse o seu coração, se acalme, não se desespere. E, além de tudo, viva. Viva cada dia com intensidade, viva cada dia com carinho. Seja essa mãe que você é, sem mudar, sem você. Seja você. E, além de tudo, se você precisar de alguém para conversar, para poder trocar experiências, chame a gente. A gente pode contar um pouquinho das nossas histórias vividas. E é claro que eu costumo dizer que cada uma delas tem um pouquinho de lágrima regada com esperança. Que foram cheios de alegria, mas que nos trouxeram aquele momento bom, né, Mara? Isso. Núbia, a Débora falou que conseguiu nos achar, que benção. Eu estou tendo dificuldade, não sei você, não estou conseguindo compartilhar pelo WhatsApp, só pelo Instagram mesmo. Então, às vezes, as pessoas não veem. Mas é isso aí, Núbia. Mas essa live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no. Ela vai ficar salva no Instagram. Depois ela sobe para o YouTube. Se caso você ainda não. Pode me seguir no Instagram. Caso você também. Voltou. Caso você não me siga no Instagram, também siga o meu canal no @Núbia Oliveira MA, que é o YouTube. E além disso, no YouTube tem todas as minhas lives que eu fiz com todas as outras maravilhosas que me seguem, que estão aqui nessas lives comigo. E lembrando para você, Dé, que está aqui, meu amor, eu tenho um quadro onde todas as feiras temos lives incríveis, com convidadas incríveis. E além de tudo, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas lives. Mara, muito obrigada por esse momento incrível. Quero dizer que eu fico muito feliz e agradecida por estar aqui com você. Graças a Deus, esta live saiu, porque nós temos tempo tentando, né? Foi umas 4, né, Núbia?
Então, eu quero agradecer pelo convite, pelo carinho, por não ter desistido, que a dificuldade foi grande, né? Mas eu, como eu digo, há um tempo e há um propósito para tudo, né? Eu quero finalizar com uma reflexão bem pequenininha que diz assim, ó. Deus não te escolheu para ser perfeita, mas Ele escolheu para ser verdadeira. E na sua vulnerabilidade, Ele se manifesta pelo amor e pela cura. Então, nós somos instrumento de amor e cura. Como a Débora falou ali, ela estava no hospital com o pequenininho dela com febre, ela é mãe atípica. Deus te chamou no amor e na cura. A palavra mãe, ela é muito pequena, mas ela é muito grande no que é ser mãe, né? Então, se vamos falar o que é ser mãe, a gente vai longe, né? Mas eu que agradeço, Lúbia, foi um momento, assim, eu digo um momento precioso. Um momento de muita qualidade, que possamos, né, aprender. Nossa, Lúbia, assim, você tem tanta história para contar, eu tenho tanta história para contar. Olhando, cada uma de nós tem alguma coisinha para contar, né? Ninguém sabe tudo e também temos algo que podemos ensinar, né, Nubia? Eu agradeço, um abraço para você, melhora por teus pequenininhos, que Deus abençoe, por da Débora também, né? Que Deus cure, né? Que Deus entre com a cura, com a restauração, com aquilo que precisa ser feito. E tudo é um propósito, tudo é permissão de Deus e para tudo tem um motivo, né? Hoje a gente não sabe, a Bíblia diz, mas amanhã a gente vai saber, né? São experiências para a gente passar também, né? São lutas, porque não há luta sem vitória, né? Mas a vitória já é garantida lá na cruz, né? Em nome de Jesus. É verdade. E eu quero poder orar também por cada uma de nós que estávamos aqui, Amém. cada uma que Amém. agradecer a Deus por esse momento, Débora, que seu neném possa melhorar. Sei que é agora mudança de tempo, né? Mas vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Neste momento, ó Pai, eu quero te louvar por cada mulher, por cada mãe, Senhor, que tem às vezes olhado e falado, eu não vou dar conta, mas o Senhor tem segurado em suas mãos, tem feito fortes. Ó Pai, eu quero te pedir também pelo neném da Débora, ó Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor é um Deus de milagres, ó Pai, sabemos que em tudo o seu nome é glorificado, ó Pai, também pelas minhas crianças. Senhor, que o Senhor traga, meu Pai, calma neste vendaval, que o Senhor traga calma neste mar agitado. Ó Pai, que o Senhor continua nos fortalecendo, nos abençoando. Obrigado pela vida da Mara, Senhor, a estar nesta live hoje. Senhor, continua surpreendendo, dando força, dando graça. Ó Pai, que todas que passaram por aqui, meu Pai, que todas que vão assistir essa live depois, ó, possam se sentir abraçadas pelo Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Mara, muito obrigada pelo amor. Deus abençoe a todos vocês e um beijo. E até quarta-feira na próxima live. Fui. Tchau, obrigada, querida. De nada.